Boa noite. Vamos lá, dando continuidade à sequência aí. Hoje eu lerei aqui Mateus capítulo 10 e lembrando que esse é um projeto pessoal. Imagina se eu conseguir fazer isso sobre todos os capítulos da Bíblia, né? Tô vendo que cada vídeo aí tá ficando com em torno de 20 minutos. Depois eu vou fazer a conta aqui, ver quantos capítulos a Bíblia tem e multiplicar isso aí por 20. É uma reflexão, né, 20 minutos em relação a cada capítulo, é uma média, né, mas talvez alguns capítulos darão menos tempo, outros mais, por uma diferença óbvia de tamanho, né, tem alguns capítulos que são menores, outros são maiores. E só nessa reflexão já vai 1 minuto, então vamos lá. Chamado, é, perdão, Mateus capítulo 10, Jesus envia os 12, esse aqui é o tema, né, o título. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então aqui já são duas duplas de irmãos, né? O mais conhecido, o apóstolo Pedro, considerado o primeiro papa da Igreja Católica, era irmão de André, então. Continuando, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Detalhe aqui que esse Simão, o Zelote, essa observação chamando ele de Zelote, é como se ele fizesse parte de um partido político da época lá dos judeus, partido qual tentava buscar a separação, né, e a reconstrução do reino de Israel como uma unidade política ativa. Os zelotes, eles eram radicais, né? Assim como, por exemplo, tentar dar um exemplo, como se fosse o Sul na época do reinado que tentou se separar do Brasil. Então, naquela época ali, toda aquela região que se considerava reino de Israel fora tomado pelos romanos, e então os zelotes se encontravam com essa filosofia de querer buscar de novo a autonomia do reinado, né, do povo judeu, em detrimento dos romanos. Eu só gostei de comentar isso aqui porque Jesus ele não fez a acepção de pessoas em relação à política nem em relação a caráter, porque aqui Judas, né, o Senhor Jesus já sabia o que ele faria. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, eu acredito que para cada um Deus tem um propósito. Apesar de não falar muito bem desse Simão, o Zelote, ele o convidou, né, o chamou com um propósito ímpar, também assim como os demais. Mas vamos lá. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Vou fazer uma observação em relação à língua portuguesa, que o não, ele é um atrativo para o pronome se, né? Então, por isso que não dirijam-se. Estaria errado se tivesse assim. Então não se, o não puxa o se, não se dirijam aos gentios. Nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. A mensagem que era para eles pregarem é essa: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem,
nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento. Só vou fazer uma pausinha, fui lá tomar uma água. Na cidade, então tá, Jesus estava falando para não levar nada de sobressalente, né, a não ser a roupa do seu corpo, sua fé, porque o resto seria provido por quem estava mandando, né? Deus que estava mandando eles em missão. Então estava falando Jesus para seus discípulos para que não se preocupassem com nada, porque nesse trabalho eles seriam recebidos, né, recompensados de forma imediata e não precisariam se preocupar com suprimentos. Enfim, versículo 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, uma advertência de Jesus muito importante que a gente tem que trazer para os nossos dias. Sejam astutos como serpentes e sem malícia como pombas. Jesus estava falando isso aqui porque ele advertiu antes: estou os enviando como ovelha entre lobos. Estou enviando vocês como pessoas inocentes entre pessoas maliciosas, entre os seres humanos, né? Enfim, versículo 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais. Isso aqui é continuando o pensamento acima de ser astuto como serpentes e sem malícia como pombas. Só um minuto. Continuando. Esse trem tá pra cair. Ei, beleza. Infraestrutura aqui é mato. Bora, deu certo. Pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Ou seja, que no versículo 20, Jesus está falando assim, cara, vai sem preocupar. Porque quando for a hora certa de falar, vocês foram e entenderam que quem vai fazer a obra não é vocês, não é a força do seu braço, não será a inteligência que você possui, e sim a força que vem do céu e o discernimento e a experiência que vem do céu também. Então Jesus os adverte, porque eles seriam colocados ali diante de presença de pessoas poderosas, de pessoas cultas, né? E da mesma forma, eu acredito que pode ser também esse trabalho que eu estou fazendo aqui, um trabalho de evangelismo no seu serviço, na sua escola. Quando for chegado a hora de você falar alguma coisa, se você souber alguma coisa em relação a isso aqui, a resposta certa virá. Na verdade, eu falo alguma coisa, mas o quanto mais você se empenhar em buscar conhecimento em relação à palavra, e se o seu coração estiver disposto, cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo lhe dará as palavras certas para falar e que essa palavra que saia da sua boca seja uma semente espiritual, que ela possa entrar no coração da pessoa e trazer bons frutos, né? Então vamos lá. Versículo 21. Eu falo aqui os números para que, se alguém que está aí estiver me acompanhando, né, é interessante que esteja com a Bíblia em mãos,
e para seguir o que eu estou falando. Porque se eu estiver falando alguma coisa de errada, senta o sarrafo aí em mim, não deixa eu pregar heresia não, tá? E eu sempre aconselho vocês assistirem na velocidade 2, porque às vezes eu falo um pouquinho devagar, mas fica mais interessante. Eu, particularmente, quando escuto os meus áudios, eu sempre coloco em 2.0. Bora lá. Versículo 21. O irmão entregará à morte o seu irmão. Aqui ainda está falando sobre a situação de perigo que eles se encontrarão. E o pai, o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Bom, eu não consigo discorrer nada sobre isso. Eu não sei se Jesus estava falando sobre o retorno dele, né, nessa segunda volta. Não sei aqui, eu tenho que parar e analisar, refletir mais um pouquinho para poder falar sobre. Talvez em uma outra hora que eu esteja lendo Mateus 10, essa não vai ser a última vez que eu vou ler, espero eu, se eu continuar vivo, né? Não sabemos nem do dia do amanhã, quanto mais daqui a algum tempo, né? Enfim, versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Jesus estava falando ali de si, né? Se Jesus expulsou o demônio e os idiotas lá estavam falando assim, esse cara está expulsando os capeta é porque ele é o rei dos capeta, né? Ele dá ordem para os demônios porque ele é o chefe dos demônios. Então, quanto mais os servos, os apóstolos de Cristo, né, do que eles não seriam chamados. Versículo 26. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, e o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Espera aí, vamos lá. Esse versículo 28, eu já li ele e já tive algumas interpretações. Atualmente, eu vou falar qual que é a que eu tenho. Jesus está falando aqui sobre os perigos que os apóstolos passariam naquele momento em que ele estava mandando, né, enviando os 12. Então, ele fala assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, ou seja, os homens. O homem chega, dá uma apunhalada em você, você morre, mas a sua alma eles não podem tocar. Antes tenham medo daquele, tá? Aqui no começo, não tenham medo dos que matam. Então, são mais de uma pessoa. Agora, nessa outra oração, termo da gramática, fala antes, que é uma oração que está sendo adversativa contra a outra, né? Então, está fazendo uma lógica de uma oração contrapor a outra. Antes, tenham medo daquele, tá no singular, daquele que mata, que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Muitas pessoas acreditam que aqui está falando do próprio Deus, e esse é minha interpretação. Já outras acham que está falando do demônio, do Satanás, do tinhoso, do capeta, né, do Lúcifer. Mas, contudo, olha só, antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A palavra nos adverte a resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por que a palavra fala isso?
O próprio Jesus fala isso, se não me engano, depois eu vou procurar aqui o versículo. E por que fala para a gente ter medo dele depois? Eu não vejo sentido. Mas eu vejo sentido onde a palavra fala temer o Senhor, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ali em Provérbios, que os que temem homens, mas os que temem o Senhor, enfim, sempre está voltando o tema de ter medo unicamente para o Senhor. Apesar de que no Novo Testamento a palavra fala ali que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, mas é Jesus que está falando aqui para a gente ter medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Eu não estou falando que a gente deve ter medo de Deus, mas sim olhar para Ele com um respeito muito grande de que é Ele quem administra essas questões de quem vai ou quem não vai para o inferno. Pronto, essa é a minha interpretação. Agora, aqui, em seguida, ele vai falar sobre uma coisa que as pessoas que não leram o Velho Testamento vão ficar meio perdidas, né? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Aqui, os pobres que não tinham condições de pegar cordeiros do seu rebanho e sacrificar para se redimir do seu pecado, eles compravam bichinhos, né? Pardais para oferecer como sacrifício, ou, sei lá, caçavam pardais para oferecer como sacrifício. E se acharem livres e puros do pecado que cometeram. E eu acredito que tem a ver com isso que acabou de falar. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o conselho do Pai de vocês. Até o cabelo aí mostra aqui pra gente o cuidado com que Deus tem para os seus filhos, as suas criaturas, né? Nem todos são filhos de Deus. Apenas os filhos são aqueles que olham para o Senhor e Salvador Jesus Cristo com essa imagem messiânica para Cristo. Não sou eu que estou falando, não é minha filosofia, é a Bíblia que fala isso. Depois eu discorrerei quando chegar nesse versículo propriamente dito. Eu estou falando muito formal, não sei para que isso. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Aqui Jesus está, quando fala portanto, é uma conjunção conclusiva, não sei, advérbio, não lembro como é que é a definição, mas portanto é um termo que nos leva a entender que é uma conclusão. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante meu Pai que está nos céus. Isso aqui é pesado de falar. Então, isso aqui que eu acabei de falar tem a ver com aquela parada que eu falei de que nem todos são filhos. E se alguém está me assistindo e achar isso estranho, depois, se tiver meu contato, fale comigo. Se não tiver, pesquise mais sobre, que é uma coisa muito interessante de se ver. Eu, particularmente, quando estava no meu processo de conhecer a Bíblia, quando eu escutei a primeira vez essa frase, eu achei um absurdo, realmente. Nossa, nem todos são filhos de Deus. Quem é que está aí com esse exclusivismo e que se acha filho de Deus? Mas depois, quem me convenceu de que isso é verdade foi o próprio Deus. O próprio Deus chegou para mim e falou: sim, meu filho, nem todos são meus filhos. Eu criei todos são minha criatura, mas nem todos são meus filhos. Foi o que Deus me falou. Acredite vocês ou não, foda-se, eu não estou nem aí para que vocês pensam. Estou fazendo a minha reflexão e eu espero que isso aqui possa agregar alguma coisa aí para vocês. Eu espero plantar pelo menos dúvidas na cabeça de vocês e que vocês mesmos procurem por respostas, né? Não sejam só esses seres defecantes que vivem aí sem buscar informação, assim como eu fui por muito tempo e de vez em quando ainda volto a ser. Vamos lá. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Versículo 24. Aqui é pau, aqui é tenso. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não, trazer a paz à terra. Trazer paz à terra, caramba. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que, abre aspas,
Aí ele cita um versículo que está em Malaquias 7:6, acho que é Malaquias mesmo. É MQ, eu não sei o que é isso aqui, eu acho que é Malaquias. É, Malaquias mesmo. Se não for, depois Deus vai corrigir aí o erro. O homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Isso aqui foi uma profecia que foi dita antes de Jesus vir. E essa profecia estava falando sobre Cristo. Por quê? Por que que isso é uma profecia sobre Cristo? Vamos entender? 37, versículo 37 vai explicar. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só, tanto que Cristo é radical, né? Ah, você tem que ser mais ponderado. Por isso que esses dias para trás eu até falei que eu admirava um pouco os malucos lá do Oriente Médio, que doidão lá. Não quero falar sobre isso não, depois a gente fala. Quem ama mais seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem não se abstém de alguma coisa por Cristo não é digno de Cristo. Eu vou falar de uma coisa que eu me abstenho por Cristo. Eu fui viciado em pornografia por muito tempo. Graças a Deus fui liberto dessa porcaria. Eu não sei se eu podia falar isso aqui, né? Se o vídeo vai cair. Mas foda-se também. Mas graças a Deus eu fui liberto dessa porcaria, porque eu comia, eu me alimentava desses coliformes fecais virtuais por muito tempo. E Cristo veio e falou: meu filho, isso não é saudável para você. Você acha que foi fácil? Você acha que é fácil? De vez em quando eu ainda me sinto tentado, evidente. Sou homem, sou falho, sou carne, ainda não tenho asa aqui nas costas, não virei anjinho ainda. Não é fácil, cara. Não é fácil você se sentir atraído por uma pessoa que está na rua e tentar desviar o olhar por amor a quem? A sua esposa? Para ser santão ou é por amor a Cristo? Se não for por amor a Cristo, meu amigo, você vai olhar. Você vai pecar mesmo, com certeza. Se não for com o entendimento de que Deus morreu por você, foi humilhado, cara, foi trucidado, foi espancado, cuspido na cara, o próprio Deus que podia chegar aqui e dizimar todo mundo, fazer tudo de novo. Mas não, ele escolheu a maneira difícil de fazer, porque Deus é foda, né, bicho? Deus é, pelo amor de Deus, pelo amor dele, sei lá. Então, ele vai e nos adverte, quem ama